Minha mãe me expulsou de casa aos 16 anos para focar nos filhos do padrasto, depois voltou pedindo dinheiro quando descobriu meu sucesso profissional. Minha mãe me expulsou de casa aos 16 anos quando descobriu que estava grávida de gêmeos do meu padrasto. Na época, eu não conseguia entender completamente o que estava acontecendo, mas hoje, aos 29 anos, vejo com clareza como aquele momento definiu completamente o rumo da minha vida. Minha história começa quando minha mãe, Sandra, tinha apenas 19 anos e engravidou de mim após um relacionamento casual de alguns meses. Meu pai biológico, Roberto, deixou bem claro desde o início que não queria filhos e que não estava preparado para assumir essa responsabilidade. Minha mãe, ainda muito jovem e ingênua, acreditou que ele mudaria de ideia quando eu nascesse, mas isso nunca aconteceu. Roberto desapareceu da nossa vida quando eu tinha cerca de 2 anos. Minha mãe sempre me contou que ele simplesmente parou de responder às ligações dela e mudou de cidade sem deixar rastros. Ela nunca tentou buscar pensão alimentícia ou qualquer tipo de suporte legal, alegando que não queria forçar alguém a ser pai, e que preferia criar a filha sozinha do que ter que lidar com uma pessoa que claramente não nos queria por perto. Durante minha infância, vivíamos na casa dos meus avós maternos, Dona Célia e seu Miguel. Eles foram meus verdadeiros pilares durante esses primeiros anos. Minha mãe trabalhava como recepcionista em uma clínica médica e estudava contabilidade à noite, então eu passava a maior parte do tempo com meus avós. Eles me buscavam na escola, me ajudavam com o dever de casa, me levavam ao parque nos fins de semana e sempre estavam presentes em todas as apresentações escolares quando minha mãe não podia ir devido ao trabalho ou aos estudos. Lembro-me de que minha mãe sempre pareceu um pouco distante comigo, mesmo durante esses primeiros anos. Não que ela fosse cruel ou negligente, mas havia uma frieza em nossa relação que eu não conseguia compreender na época. Ela cumpria suas obrigações de mãe e me alimentava, me vestia, cuidava quando eu ficava doente, mas raramente demonstrava carinho espontâneo ou interesse genuíno nas minhas atividades e sentimentos. Quando eu tinha cerca de 8 anos, minha mãe começou a namorar Marcelo, um contador que trabalhava na mesma empresa que ela. Ele era um homem de aparência comum, cerca de 5 anos mais velho que minha mãe, divorciado e sem filhos. No início, ele fazia questão de ser gentil comigo, me trazia pequenos presentes e tentava participar das nossas atividades familiares. Eu, carente da figura paterna que nunca tive, respondia positivamente a essas demonstrações de atenção. O namoro durou quase 3 anos antes deles decidirem se casar. Durante esse período, notei que minha mãe estava mais feliz e animada do que eu jamais a tinha visto. Ela sorria mais, se arrumava com mais cuidado e parecia ter encontrado uma nova energia. Marcelo se mudou para a casa dos meus avós alguns meses antes do casamento. Inicialmente tudo parecia estar funcionando bem. Eles se casaram quando eu tinha 11 anos, em uma cerimônia simples no cartório com apenas a família próxima presente. Lembro-me de usar um vestido azul claro que minha avó havia comprado especialmente para a ocasião e de me sentir genuinamente feliz por ver minha mãe realizada. Naquela época eu ainda acreditava que finalmente teríamos uma família completa e estável. Após o casamento, eles alugaram uma casa pequena mas confortável em um bairro de classe média. Pela primeira vez na vida, eu tinha meu próprio quarto, decorado com móveis que minha mãe e Marcelo escolheram juntos. Tudo parecia estar caminhando para um futuro promissor, e eu me sentia segura e parte de uma unidade familiar real. Os primeiros anos do casamento foram relativamente tranquilos. Marcelo continuava sendo cordial comigo, embora nossa relação nunca tenha evoluído para algo verdadeiramente próximo de pai e filha. Ele me tratava mais como uma inquilina educada da casa do que como uma enteada. Participava das refeições familiares, perguntava sobre meus estudos e me ajudava ocasionalmente com matemática, mas sempre mantinha uma distância respeitosa. Minha mãe, por outro lado, parecia estar gradualmente se afastando ainda mais de mim. Ela se dedicava intensamente ao novo casamento e à construção de sua vida com Marcelo. Passavam horas conversando sobre planos futuros, assistindo filmes juntos no sofá e fazendo pequenas viagens de fim de semana das quais eu raramente era incluída. Quando eu tentava me aproximar ou participar das conversas, recebia respostas curtas e educadas, mas claramente desinteressadas. Aos 14 anos, quando minha mãe anunciou que estava grávida de gêmeos, eu inicialmente fiquei genuinamente feliz pela família. Pensei que finalmente teríamos uma casa cheia de alegria e que eu seria uma irmã mais velha, amorosa e presente. Ofereci-me para ajudar com os preparativos do quarto das crianças, para acompanhar minha mãe nas consultas médicas e para aprender tudo sobre cuidados com bebês. No entanto, minha empolgação não foi bem recebida. Minha mãe parecia irritada sempre que eu demonstrava interesse ou entusiasmo em relação aos bebês. Quando eu perguntava sobre os nomes escolhidos ou sobre como seria a decoração do quarto, ela respondia de forma evasiva e mudava de assunto rapidamente. Marcelo, por sua vez, assumiu completamente o papel de futuro pai dedicado e parecia não ter tempo ou paciência para incluir-me nas conversas sobre a gravidez. Conforme os meses passavam e a barriga da minha mãe crescia, a atmosfera da casa se tornava cada vez mais tensa em relação à minha presença.
Conversas cessavam quando eu entrava na sala, e eu frequentemente ouvia sussurros que paravam abruptamente quando percebiam que eu estava por perto. Comecei a me sentir como uma intrusa em minha própria casa, uma sensação que nunca havia experimentado nem mesmo durante os anos mais difíceis da minha infância. Durante o último trimestre da gravidez, minha mãe se tornou abertamente hostil comigo. Qualquer tentativa minha de ajudar ou participar era recebida com irritação e comentários sarcásticos sobre como eu estava sendo inconveniente ou atrapalhando. Quando eu oferecia para fazer compras ou preparar algo para ela, ouvia respostas como "não preciso da sua ajuda" ou "você só vai atrapalhar mesmo". Aos poucos, comecei a passar cada vez mais tempo no meu quarto ou na casa dos meus avós, tentando evitar os conflitos constantes. Meus avós notavam que algo estava errado, mas eu não conseguia explicar exatamente o que estava acontecendo. Como poderia dizer que minha própria mãe parecia estar me rejeitando cada vez mais? Como poderia admitir que me sentia completamente excluída da minha própria família? Quando os gêmeos nasceram, um menino e uma menina chamados Lucas e Lívia, a casa se transformou completamente. Era como se um novo universo tivesse sido criado, e eu definitivamente não fazia parte dele. Minha mãe e Marcelo se revezavam nos cuidados com os bebês, conversavam em sussurros sobre suas necessidades e passavam horas admirando cada pequeno movimento ou som que eles faziam. Eu tentava me aproximar e conhecer meus irmãos, mas sempre recebia respostas como "não mexe neles agora, estão dormindo" ou "vai estudar, deixa que a gente cuida". Quando eu insistia em ajudar, minha mãe ficava visivelmente irritada e fazia comentários sobre como eu era invasiva e não sabia respeitar o espaço das pessoas. A situação chegou ao limite cerca de 4 meses após o nascimento dos gêmeos. Eu tinha acabado de completar 16 anos, aniversário que passou praticamente despercebido, já que minha mãe alegou que não tinha condições de fazer festa com 2 bebês recém-nascidos para cuidar. Na verdade, nem mesmo um bolo simples foi providenciado, e o único presente que recebi foi um vale-presente de R$ 50 que Marcelo me entregou sem muito entusiasmo. Foi numa tarde de domingo que minha mãe e Marcelo me chamaram para uma conversa na sala. Os bebês estavam dormindo, e a casa estava com aquele silêncio tenso que eu já conhecia bem. Eles se sentaram no sofá de mãos dadas, enquanto eu me acomodei na poltrona em frente, já pressentindo que algo muito sério estava para acontecer. "Precisamos conversar com você sobre o futuro da nossa família", começou minha mãe com uma voz estranhamente formal e distante. "As coisas mudaram muito desde que os gêmeos nasceram, e precisamos fazer alguns ajustes na nossa vida." Marcelo pigarreou e acrescentou: "Você já tem 16 anos, é praticamente uma adulta. E nós temos 2 crianças pequenas que precisam de toda a nossa atenção e recursos." Eu ainda não conseguia entender aonde eles queriam chegar, então apenas balancei a cabeça, esperando que continuassem. "O que estamos tentando dizer", minha mãe retomou, "é que não temos mais condições de sustentar uma família tão grande. 2 bebês dão muito trabalho e muito gasto, e nossa renda não está dando conta de tudo. Mas a gente sempre viveu bem", eu consegui responder, sentindo um frio estranho se espalhando pelo meu peito. "Nunca faltou nada. As coisas eram diferentes antes", Marcelo interrompeu. "Agora temos fraldas, leite especial, consultas médicas constantes, roupas que as crianças crescem e ficam pequenas em questão de meses. É um gasto que você não imagina." Minha mãe se inclinou para frente e me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez em meses. "O que estamos tentando dizer é que seria melhor para todos se você fosse morar com seus avós por um tempo, até a situação se estabilizar." As palavras dela ecoaram na minha mente como se fossem ditas em uma língua estrangeira. Eu sabia o significado de cada palavra individualmente, mas juntas elas pareciam formar algo incompreensível. "Vocês estão me expulsando de casa?" consegui perguntar, sentindo minha voz sair muito mais fraca do que eu gostaria. "Não é expulsão", minha mãe respondeu rapidamente. "É apenas um rearranjo temporário. Seus avós adoram ter você por perto, e lá você vai ter mais atenção e cuidado. Mas está em minha casa também", eu insisti, sentindo lágrimas começando a formar nos meus olhos. "Eu moro aqui há 5 anos. E vai poder continuar visitando sempre que quiser", Marcelo acrescentou com um tom que tentava ser reconfortante. "É só até conseguirmos nos organizar melhor financeiramente." Foi então que minha mãe disse algo que jamais esquecerei: "Além disso, os gêmeos merecem ter toda a atenção e recursos que conseguirmos dar a eles. Eles são apenas bebês, dependem completamente da gente. Você já é quase adulta e pode se virar sozinha." A palavra "merecem" ficou ecoando na minha mente. Não precisam mais do que eu, mas merecem mais do que eu. Como se eu fosse menos merecedora do amor e cuidado da minha própria mãe do que 2 crianças que tinham acabado de nascer. Naquele momento, senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. A realidade do que estava acontecendo finalmente se cristalizou na minha mente. Minha própria mãe estava me descartando para dar lugar à sua nova família. Eu não era mais necessária ou desejada. "Quanto tempo é temporário?", perguntei, tentando manter algum controle sobre minhas emoções. Minha mãe e Marcelo trocaram um olhar rápido antes dela responder: "Não sabemos ao certo.
Vamos ver como as coisas se desenvolvem. Era óbvio que não havia um plano real para meu retorno. Eles queriam que eu saísse, ponto final. Tentei ainda fazer algumas propostas desesperadas. Poderia conseguir um emprego de meio período para ajudar com as despesas? Poderia cuidar dos bebês para que eles pudessem trabalhar mais? Poderia me mudar para o quarto menor e transformar meu quarto atual em um espaço para as crianças? Para cada sugestão minha, eles tinham uma resposta pronta e definitiva. Eu era menor de idade e não conseguiria um trabalho que pagasse o suficiente para fazer diferença real. Eles não confiavam em mim para cuidar dos bebês sozinha. O quarto menor era pequeno demais e seria melhor usado como depósito para as coisas das crianças. Você não entende, minha mãe disse com impaciência crescente. Não é só sobre dinheiro. É sobre foco, sobre energia, sobre dar o melhor para quem realmente precisa. Os gêmeos são nossa prioridade agora. E eu não sou mais sua filha? Perguntei, finalmente deixando as lágrimas correrem livremente. Um silêncio constrangedor se seguiu. Minha mãe desviou o olhar e Marcelo começou a mexer no celular, claramente desconfortável com a pergunta. Claro que você é minha filha, ela finalmente respondeu, mas sua voz soava mecânica, sem convicção. É justamente por isso que quero o melhor para você. E seus avós podem te dar isso agora melhor do que nós. Eu sabia que era mentira. Sabia que se ela realmente se importasse comigo, encontraria uma maneira de me manter na família ao invés de me empurrar para fora. Mas também sabia que não havia mais nada que eu pudesse dizer ou fazer para mudar a situação. Quando vocês querem que eu saia? Perguntei resignada. Seria bom se você pudesse se organizar para ir ainda esta semana, Marcelo respondeu. Assim você se adapta antes do início das aulas. Uma semana. Eles me davam uma semana para desfazer 16 anos de vida em comum, como se eu fosse uma hóspede indesejada que havia se prolongado demais na visita. Passei os dias seguintes em uma espécie de transe, empacotando minhas coisas e tentando processar o que estava acontecendo. Minha mãe evitava ficar no mesmo cômodo que eu, sempre arranjando alguma desculpa para sair quando eu aparecia. Marcelo mantinha uma cordialidade forçada, como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. Os únicos momentos em que eu os via verdadeiramente relaxados e felizes era quando estavam cuidando dos gêmeos. Eles conversavam em tons suaves, riam dos pequenos gestos dos bebês e pareciam completamente absortos na nova rotina familiar. Era como se eu já tivesse me tornado invisível, um fantasma vagando pela casa que um dia tinha sido minha. Quando finalmente fui para a casa dos meus avós, eles me receberam com o carinho de sempre, mas conseguia ver a tristeza e a raiva em seus olhos. Vovó Célia me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido. Você sempre vai ter um lar aqui, minha menina. Sempre. Vovô Miguel, normalmente um homem de poucas palavras, foi mais direto. Sua mãe está cometendo um erro terrível, e um dia ela vai se arrepender disso. Mas mesmo com todo o amor dos meus avós, eu me sentia completamente perdida. Aos 16 anos, tive que reconstruir minha identidade e meu senso de pertencimento. Não era mais parte de uma família nuclear, não tinha mais um quarto que podia chamar verdadeiramente de meu. Não tinha mais a ilusão de que minha mãe me amava incondicionalmente. Durante os primeiros meses na casa dos meus avós, minha mãe e Marcelo apareciam ocasionalmente para visitas rápidas, sempre trazendo os gêmeos para que os bisavós pudessem conhecê-los melhor. Essas visitas eram torturas emocionais para mim. Eu via como minha mãe se transformava completamente quando estava com Lucas e Lívia. Ela irradiava amor, paciência e dedicação de uma forma que eu nunca havia presenciado quando se tratava de mim. Ela falava com eles em uma voz doce e melodiosa, mesmo quando eles choravam ou faziam bagunça. Fotografava cada pequeno marco de desenvolvimento e contava para meus avós sobre cada nova habilidade que eles demonstravam. Era a mãe amorosa e presente que eu sempre havia desejado ter, mas direcionada exclusivamente para outras crianças. Durante essas visitas eu era tratada com uma polidez distante, como se fosse uma parente distante que eles conheciam vagamente. Minha mãe perguntava como eu estava indo na escola e se precisava de alguma coisa, mas suas perguntas soavam automáticas e desinteressadas. Quando eu tentava contar sobre minhas atividades ou conquistas, ela ouvia com meio ouvido, sempre pronta para desviar a atenção de volta para os gêmeos. Marcelo era ainda mais distante. Ele mal fazia contato visual comigo e se limitava a cumprimentos básicos. Era claro que para ele eu era agora uma responsabilidade do passado que havia sido convenientemente transferida para outras pessoas. Para proteger meu próprio bem-estar mental, comecei a evitar estar em casa durante essas visitas. Arranjava atividades na escola, saía com as poucas amigas que ainda mantinha contato, ou simplesmente caminhava pelo bairro até ter certeza de que eles já tinham ido embora. Meus avós entendiam e nunca me pressionavam a participar desses encontros familiares. Conforme o tempo passou, as visitas se tornaram cada vez mais espaçadas. Primeiro, eram semanais, depois quinzenais, depois mensais. Eventualmente minha mãe ligava para meus avós para avisar que não poderia vir porque os bebês estavam doentes, ou porque ela e Marcelo tinham outros compromissos, ou porque o carro estava com problemas.
Sempre havia uma desculpa, e gradualmente ficou claro que manter contato comigo não era uma prioridade para eles. Era como se, ao me remover fisicamente de suas vidas, eles também tivessem conseguido me remover emocionalmente. Aos 17 anos, consegui meu primeiro emprego de meio período em uma lanchonete próxima à escola. Não porque meus avós precisassem do dinheiro, eles nunca me fizeram sentir como um fardo financeiro, mas porque eu sentia uma necessidade desesperada de ter algum controle sobre minha própria vida e alguma independência financeira. O trabalho era cansativo e mal remunerado, mas me dava um senso de propósito e dignidade que eu não sentia há muito tempo. Eu era boa no que fazia, os clientes gostavam de mim, e pela primeira vez desde que havia saído da casa da minha mãe, sentia que tinha valor para alguém. Com o dinheiro que ganhava, comecei a comprar minhas próprias roupas e materiais escolares, sempre tomando cuidado para não ser um peso para meus avós. Eles protestavam, dizendo que tinham condições de me sustentar perfeitamente, mas eu insistia em contribuir pelo menos com parte dos meus gastos. Durante todo o ensino médio, mantive minhas notas altas e participei de todas as atividades extracurriculares que conseguia encaixar na minha agenda. Não apenas porque queria me preparar para a universidade, mas também porque queria provar para mim mesma que era capaz de ter sucesso apesar de tudo que havia acontecido. Quando chegou a época de prestar vestibular, nem mesmo cogitei pedir ajuda financeira para minha mãe. Sabia que seria inútil e humilhante. Em vez disso, pesquisei todas as opções de bolsas e financiamento disponíveis. Me preparei intensivamente para as provas e consegui uma vaga em administração em uma universidade pública respeitada. Meus avós estavam radiantes de orgulho, e fizeram questão de comparecer à minha formatura do ensino médio com cartazes e flores, compensando a ausência gritante da minha própria mãe. Naquele dia, olhando para a plateia e vendo apenas meus avós me aplaudindo entusiasticamente, tomei uma decisão definitiva. Eu construiria minha própria vida e família, e não perderia mais tempo esperando por amor e reconhecimento de pessoas que claramente não os tinham para oferecer. A universidade foi um recomeço completo para mim. Pela primeira vez desde os 16 anos, eu estava em um ambiente onde ninguém sabia da minha história familiar, onde eu podia ser julgada apenas pelos meus próprios méritos e personalidade. Fiz novos amigos, me destaquei academicamente e comecei a construir uma rede de relacionamentos baseada em respeito mútuo e afinidades genuínas. Durante os 4 anos da graduação, o contato com minha mãe se reduziu a praticamente zero. Ela não ligava para saber como eu estava, não perguntava sobre meus estudos e definitivamente não oferecia qualquer tipo de suporte emocional ou financeiro. Era como se eu tivesse deixado de existir para ela no momento em que saí de casa. Meus avós me mantinham vagamente informada sobre a vida dela. Soube que ela e Marcelo haviam aberto uma pequena empresa de contabilidade, que os gêmeos estavam se desenvolvendo bem e que eles haviam se mudado para uma casa maior em um bairro mais nobre. Aparentemente, as dificuldades financeiras que justificaram minha expulsão de casa haviam se resolvido rapidamente após minha saída. Depois de me formar, consegui um estágio em uma empresa de consultoria empresarial. Era um trabalho exigente, mas eu estava determinada a provar meu valor e crescer profissionalmente. Trabalhava longas horas, estudava constantemente para me manter atualizada e gradualmente fui ganhando a confiança dos meus supervisores. Meus avós continuavam sendo meu porto seguro emocional, mas eu sabia que eles estavam envelhecendo e que precisava me preparar para ser completamente independente. Aluguei um apartamento pequeno mas confortável, mobiliei com móveis simples mas funcionais e pela primeira vez na vida, tinha um espaço que era verdadeiramente meu. Foi durante meu 2º ano como funcionária efetiva que as coisas começaram a acelerar profissionalmente. Eu havia me especializado em consultoria para pequenas e médias empresas, ajudando-as a otimizar seus processos e aumentar sua lucratividade. Minhas estratégias funcionavam, meus clientes ficavam satisfeitos, e rapidamente ganhei uma reputação como alguém competente e confiável. Aos 25 anos, fui promovida a supervisora de equipe. Aos 27, me tornei gerente de uma das filiais regionais da empresa. Cada promoção representava não apenas um aumento salarial significativo, mas também uma validação de que eu tinha construído algo sólido e valioso com minha própria dedicação e competência. Foi nessa época que conheci Eduardo, um colega de profissão que trabalhava em uma empresa parceira. Nosso relacionamento começou como uma amizade profissional, evoluiu para um namoro sólido e eventualmente para um noivado. Eduardo conhecia minha história familiar e nunca tentou me convencer a perdoar e esquecer, ou a restabelecer contato com minha mãe. Ele entendia que algumas feridas são profundas demais para serem curadas apenas com o tempo. Quando completei 29 anos, estava em uma posição financeira confortável, tinha um relacionamento amoroso estável, minha própria casa e uma carreira promissora. Tinha construído, literalmente do zero, uma vida da qual podia me orgulhar. Meus avós, embora mais frágeis devido à idade avançada, ainda estavam presentes e continuavam sendo minha família real e verdadeira. Foi exatamente nesse momento de estabilidade e conquista pessoal que minha mãe decidiu reaparecer na minha vida.
A primeira tentativa de contato veio através dos meus avós. Numa tarde de domingo, enquanto Eduardo e eu estávamos almoçando na casa deles, nossa tradição semanal há mais de 2 anos, vovó Célia mencionou casualmente que havia recebido uma ligação da minha mãe. Ela perguntou sobre você, disse minha avó, mexendo nervosamente no guardanapo. Queria saber como você estava, se estava trabalhando, essas coisas. Senti meu estômago se contrair. E o que você disse? Disse que você estava bem, que era uma moça trabalhadora e independente. Vovô Miguel respondeu com um tom ligeiramente defensivo. Ela ficou insistindo para saber onde você morava, em que empresa trabalhava. Vocês deram informações sobre mim? A pergunta saiu mais áspera do que eu pretendia. Claro que não, vovó Célia respondeu rapidamente. Disse que se ela quisesse saber alguma coisa sobre você, deveria perguntar diretamente para você. Mas ela disse que não tinha seu telefone nem seu endereço. Eduardo, que estava ouvindo a conversa em silêncio, pegou minha mão por baixo da mesa em um gesto de apoio. Ele sabia como qualquer menção à minha mãe me afetava. Ela disse por que estava interessada depois de todos esses anos? Perguntei. Meus avós trocaram um olhar desconfortável. Não exatamente, vovô Miguel finalmente respondeu, mas mencionou que as coisas não estavam fáceis para eles ultimamente. A empresa deles passou por algumas dificuldades. Imediatamente uma suspeita começou a se formar na minha mente. Minha mãe, que havia passado mais de uma década sem demonstrar qualquer interesse pela minha existência, de repente queria saber sobre minha vida exatamente quando sua situação financeira não estava boa. A coincidência era suspeita demais para ser ignorada. Não quero que vocês passem nenhuma informação sobre mim para ela, disse com firmeza. Se ela realmente quisesse restabelecer contato, teria tentado há anos. O fato de só aparecer agora, quando está com problemas, diz tudo. Nos dias seguintes, minha mãe ligou mais 2 vezes para meus avós. Segundo eles, ela estava se tornando mais insistente, perguntando especificamente sobre minha situação profissional e se eu tinha conseguido me estabilizar financeiramente. As perguntas dela confirmavam minhas suspeitas. Ela não estava interessada em mim como pessoa ou filha, mas sim em avaliar minha capacidade de ajudá-la financeiramente. Eduardo sugeriu que talvez fosse melhor eu mesma falar com ela, nem que fosse para deixar claro que não queria contato. Às vezes é melhor ser direta do que deixar a situação se arrastar, ele disse. Você tem controle total sobre a conversa, pode estabelecer seus limites claramente. Pensei sobre a sugestão por alguns dias, mas decidi manter minha posição. Eu não devia nada à minha mãe, nem mesmo uma conversa. Ela havia feito sua escolha há mais de 10 anos, e eu havia construído minha vida sem ela. Não via razão para mudar isso agora. Aparentemente, minha recusa em responder através dos meus avós a motivou a ser mais criativa. Numa sexta-feira à tarde, minha secretária me informou que havia uma mulher na recepção dizendo ser minha mãe e insistindo em falar comigo. Meu primeiro impulso foi mandar dizer que eu não estava disponível, mas a curiosidade foi mais forte. Depois de 13 anos sem vê-la pessoalmente, uma parte de mim queria saber como ela estava, como o tempo havia mudado tanto ela quanto nossa dinâmica familiar. Pode mandar ela subir, disse a secretária, mas deixe claro que tenho apenas 15 minutos. Quando minha mãe entrou no meu escritório, fiquei chocada com sua aparência. Ela havia envelhecido muito mais do que eu esperava para uma mulher de apenas 49 anos. Seus cabelos estavam grisalhos e mal cuidados, tinha olheiras profundas e uma postura curvada que sugeria estresse constante. Suas roupas, embora limpas, eram simples e pareciam ter visto dias melhores. Nossa, como você mudou, foram suas primeiras palavras, olhando ao redor do meu escritório com uma expressão de surpresa. E este lugar, você realmente chegou longe. Não havia carinho ou orgulho maternal em sua voz, apenas uma avaliação calculista da minha situação. Isso me irritou imediatamente. O que você quer? Perguntei diretamente, sem me levantar da cadeira ou oferecer para ela se sentar. Que jeito é esse de falar com sua mãe? Ela respondeu, tentando assumir um tom de repreensão que não funcionou. Mãe? Repeti com sarcasmo. Há 13 anos você deixou bem claro que eu não era mais uma prioridade na sua vida. Agora aparece aqui sem avisar, depois de mais de uma década de silêncio, e quer que eu a trate como se nada tivesse acontecido? Ela teve a decência de parecer constrangida por um momento, mas rapidamente recompôs a expressão. Eu sei que nossa relação ficou complicada. Depois que os gêmeos nasceram, ela disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas você precisa entender que eu era uma mãe jovem tentando fazer o melhor para todos os meus filhos. Fazer o melhor, interrompi. Você me expulsou de casa para dar mais atenção e recursos para seus filhos verdadeiros. Não tente reescrever a história agora. Não foi bem assim, ela protestou fraca. Foi exatamente assim, cortei. Você disse literalmente que eles mereciam mais do que eu. Não que precisavam mais, mas que mereciam mais. Como se eu fosse menos digna de amor e cuidado por não ser filha do seu novo marido. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Ela desviou o olhar e começou a mexer nervosamente na bolsa. As coisas eram mais complicadas do que você conseguia entender na época, ela finalmente disse. Você ainda era muito nova.
Eu tinha 16 anos, não 6, respondi. Era velha o suficiente para entender que estava sendo rejeitada pela própria mãe em favor de crianças que mal sabiam andar. Percebi que estava levantando a voz e me forcei a recuperar o controle. Esta mulher não merecia minha energia emocional, e eu não ia dar a ela a satisfação de me ver desestabilizada. Enfim, disse com um tom mais controlado, tenho certeza de que não veio aqui para se desculpar depois de todos esses anos. O que realmente quer? Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para um discurso ensaiado. Você tem razão, não vim apenas para conversar sobre o passado, admitiu. A verdade é que estamos passando por algumas dificuldades. A empresa que Marcelo e eu abrimos não deu certo. Perdemos muito dinheiro e agora estamos tentando nos reorganizar. Aí estava. Exatamente o que eu havia suspeitado desde a primeira ligação para meus avós. E o que isso tem a ver comigo? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Os gêmeos estão terminando o ensino médio agora, ela continuou, e querem fazer faculdade. Mas com nossa situação atual não temos como pagar. Pensei que talvez, já que você se deu tão bem na vida. Ela deixou a frase no ar, esperando que eu completasse o raciocínio, mas permaneci em silêncio, forçando-a a ser explícita sobre o que estava pedindo. Pensei que talvez você pudesse ajudar com os custos da faculdade deles, ela finalmente disse. Como uma forma de reconhecer que somos família apesar de tudo. A audácia da solicitação me deixou temporariamente sem palavras. Depois de mais de uma década me tratando como se eu não existisse, ela aparecia na minha vida esperando que eu financiasse a educação superior dos filhos que ela havia priorizado em detrimento do nosso relacionamento. Você está falando sério? Perguntei incrédula. Completamente, ela respondeu, tentando assumir um tom mais firme. Você obviamente está em uma posição financeira confortável. Seria um investimento pequeno para você, mas faria uma diferença enorme na vida dos seus irmãos. Meus irmãos? Repeti. Você acha que eu tenho alguma obrigação com duas crianças que mal conheço? Duas crianças por quem você me rejeitou. Eles são seus irmãos de sangue, ela insistiu. E você sabe como é difícil conseguir uma boa educação sem recursos. A hipocrisia era tão gritante que eu quase ri. Engraçado você dizer isso, considerando que quando eu precisei de apoio para minha própria educação, você disse que não tinha recursos disponíveis para mim, que preferia economizar para as crianças que mereciam mais. Isso foi diferente, ela murmurou. Foi diferente porque eu não era prioridade para você, disse com firmeza. E adivinha? Agora vocês também não são prioridade para mim. Ela tentou argumentar mais um pouco, apelando para sentimentos familiares que simplesmente não existiam mais, lembrando dos anos difíceis, em que me criou sozinha como se isso me criasse uma dívida eterna, sugerindo que esta seria minha chance de retribuir tudo o que ela havia feito por mim. Cada argumento soava mais desesperado e manipulativo que o anterior. Era claro que ela havia ensaiado esta conversa, provavelmente esperando que eu me sentisse culpada ou obrigada a ajudar, mas ela havia calculado mal. A mulher insegura e carente de aprovação que eu era aos 16 anos não existia mais. Meu tempo acabou, disse, ficando de pé. E minha resposta é não. Não vou financiar a educação de duas pessoas que não conheço, para agradar uma mulher que me abandonou quando mais precisei dela. Você não pode ser tão cruel, ela disse, levantando a voz pela primeira vez. Eles são apenas crianças. Não tem culpa do que aconteceu entre nós. Você está certa, respondi calmamente. Eles não têm culpa. Assim como eu não tive culpa de ser rejeitada pela própria mãe. A diferença é que eles ainda têm pais para cuidar deles. Eu tive que aprender a cuidar de mim mesma muito cedo. Ela saiu do meu escritório naquele dia furiosa, fazendo ameaças vagas sobre me arrepender desta decisão e sobre como eu era ingrata e sem coração. Eu a observei partir com uma sensação estranha de alívio e finalidade. Depois de anos me perguntando como seria um eventual reencontro, finalmente tinha minha resposta. Ela continuava sendo exatamente a mesma pessoa egoísta e manipulativa que havia me expulsado de casa anos atrás. Pensei que aquele seria o fim do assunto, mas estava enganada. Minha mãe estava apenas começando sua campanha para me convencer, ou me forçar, a ajudá-la financeiramente. Nos dias que se seguiram à visita da minha mãe, comecei a receber e-mails dela. No início eram apenas 1 ou 2 por semana, sempre com um assunto importante, ou sobre nossa conversa. Eu os deletava sem abrir, mas ela persistiu. Os e-mails se tornaram mais frequentes, um a cada 2 dias, depois diários. Quando percebi que ignorá-los não estava funcionando, decidi abrir alguns para ver o que ela estava dizendo. Foi um erro. As mensagens eram uma mistura tóxica de manipulação emocional, culpabilização e revisionismo histórico. Em um e-mail, ela descrevia em detalhes dramáticos como havia sacrificado sua juventude para me criar sozinha, como se eu devesse passar o resto da vida pagando por uma decisão que ela havia tomado aos 19 anos. Em outro, pintava um quadro devastador da situação financeira da família, sugerindo que eu seria diretamente responsável se os gêmeos não conseguissem ir para a universidade. O que mais me incomodava era como ela tentava reescrever nossa história.
Segundo suas versões revisadas dos fatos, ela nunca havia me expulsado de casa, apenas havia sugerido que seria melhor para mim morar com meus avós. Ela nunca havia dito que os gêmeos mereciam mais atenção, apenas que precisavam de mais cuidados por serem bebês. Ela nunca havia me rejeitado, apenas havia precisado reorganizar as prioridades familiares. Era uma gaslighting em nível industrial, uma tentativa sistemática de me fazer questionar minhas próprias memórias e percepções. Mas eu não era mais a adolescente insegura de anos atrás. Sabia exatamente o que havia acontecido e como havia me sentido, e nenhuma quantidade de revisão histórica mudaria isso. Depois de 2 semanas recebendo esses e-mails manipulativos, decidi responder. Escrevi uma mensagem clara e direta, reafirmando minha posição e pedindo que ela parasse de me contactar. Expliquei que não tinha interesse em reconstruir um relacionamento baseado em necessidade financeira e que considerava encerrado qualquer vínculo familiar entre nós. Sua resposta chegou no mesmo dia, e era ainda pior do que eu imaginava. Ela me acusava de ser fria e calculista, de ter perdido toda a humanidade em busca do sucesso profissional. Dizia que eu havia me tornado uma pessoa amarga e rancorosa, que não conseguia perdoar os pequenos erros. De uma mãe que havia feito o melhor possível em circunstâncias difíceis. Pequenos erros. Como se me abandonar aos 16 anos fosse equivalente a esquecer de buscar na escola ou perder uma apresentação escolar. Bloqueei o endereço de e-mail dela, mas ela simplesmente criou outro. Quando bloqueei o segundo, ela criou um terceiro. Era uma perseguição digital que estava começando a afetar minha paz mental. Toda vez que via um e-mail de remetente desconhecido, meu estômago se contraía pensando que poderia ser outra tentativa dela de me contactar. Eduardo sugeria que eu procurasse um advogado para avaliar se a situação configurava assédio, mas eu ainda esperava que ela eventualmente desistisse. Foi um erro de cálculo. Uma tarde, cerca de um mês após nossa conversa no escritório, recebo uma ligação da recepção informando que havia uma emergência familiar e que Marcelo, meu padrasto, estava no térreo pedindo para falar comigo urgentemente. Meu primeiro pensamento foi que algo havia acontecido com meus avós, então mandei que o deixassem subir imediatamente. Quando ele entrou no meu escritório, parecia ainda pior que minha mãe havia aparecido semanas atrás. Estava visivelmente nervoso, suando apesar do ar-condicionado, e suas roupas estavam amarfanhadas como se ele tivesse dormido vestido. Sinto muito incomodar no seu trabalho, ele começou, mas Sandra disse que você não responde mais os e-mails dela. Porque eu não quero manter contato, respondi diretamente. Pensei que isso havia ficado claro. Olha, eu sei que as coisas ficaram complicadas quando você saiu de casa, ele continuou, claramente desconfortável. Mas você precisa entender que estamos realmente desesperados. A situação financeira está muito pior do que imaginávamos. Ele começou a descrever em detalhes as dívidas que haviam acumulado, os empréstimos que não conseguiam pagar, a possibilidade real de perderem a casa. Era um quadro desolador, mas que não despertava em mim nem simpatia nem senso de responsabilidade. Sinto muito pela situação de vocês, disse quando ele terminou, mas não vejo como isso me envolve. Os gêmeos não têm culpa dos nossos erros financeiros, ele insistiu. Eles são crianças brilhantes, com muito potencial. Seria uma tragédia se não pudessem estudar por falta de recursos. Concordo completamente, respondi. Seria uma tragédia. E é responsabilidade dos pais deles encontrar uma solução. Marcelo me olhou com uma expressão que misturava surpresa e desapontamento, como se genuinamente esperasse que eu fosse me oferecer para resolver os problemas financeiros da família que havia me rejeitado. Você realmente não sente nenhuma obrigação com seus irmãos? Ele perguntou. Que irmãos? Respondi. 2 pessoas que mal conheço, que cresceram me vendo ser tratada como um estorvo pela família. Por que eu deveria me sentir obrigada a ajudá-las? Porque são família, ele disse, como se isso explicasse tudo. Família é quem está presente nos momentos difíceis, quem oferece apoio quando precisamos, quem demonstra amor e cuidado consistentemente ao longo do tempo, respondi. Família não é apenas compartilhar DNA com pessoas que só lembram da sua existência quando precisam de dinheiro. A conversa seguiu o mesmo padrão da que havia tido com minha mãe, ele tentando me convencer através de apelos emocionais e obrigações familiares fabricadas. Eu mantendo minha posição com argumentos lógicos e factuais. A diferença era que Marcelo parecia genuinamente surpreso com minha recusa, enquanto minha mãe havia reagido com raiva imediata. Quando ficou claro que eu não mudaria de ideia, ele assumiu um tom mais suplicante. Por favor, pelo menos pense no que estou pedindo. Não precisa ser muito dinheiro, só o suficiente para ajudar com algumas mensalidades da faculdade. Você nem sentiria a diferença no seu orçamento. Essa última frase me irritou particularmente. Como se ele soubesse alguma coisa sobre meu orçamento ou sobre quanto cada real que eu ganhava havia custado em termos de trabalho árduo e sacrifício pessoal. Marcelo disse com paciência forçada, você e minha mãe tomaram uma decisão há 13 anos. Decidiram que eu não era uma prioridade, que os recursos familiares deveriam ser direcionados exclusivamente para os gêmeos.
Parabéns, vocês conseguiram exatamente o que queriam. Agora lidem com as consequências dessa decisão. Ele saiu do meu escritório naquele dia cabisbaixo, murmurando algo sobre dar tempo para eu reconsiderar. Eu sabia que aquela não seria a última tentativa, e estava certa. Nas semanas seguintes, a pressão se intensificou. Minha mãe voltou a criar novos endereços de e-mail para me enviar mensagens cada vez mais desesperadas e, em alguns casos, agressivas. Ela alternava entre tentar me fazer sentir culpada, como você consegue dormir à noite sabendo que seus irmãos não vão poder estudar, e tentar me atacar pessoalmente. Você se tornou uma pessoa fria e sem coração, sem nenhuma gratidão por tudo que fiz por você. Além dos e-mails, ela começou a ligar para minha empresa, sempre inventando alguma emergência, para tentar passar pela triagem da recepcionista. Quando isso não funcionou, tentou me contactar através das redes sociais, criando perfis falsos para conseguir me enviar mensagens. A situação estava afetando não apenas minha paz mental, mas também minha produtividade no trabalho. Estava constantemente tensa, sempre esperando a próxima tentativa de contato, a próxima investida emocional. Eduardo notou que eu estava dormindo mal e sugeriu novamente que procurássemos ajuda legal. Ela está claramente assediando você, ele disse numa noite em que encontrou chorando de frustração após receber mais 3 e-mails manipulativos no mesmo dia. Isso não pode continuar assim. Mas antes que eu pudesse tomar qualquer medida legal, a situação escalou de uma forma que jamais imaginei possível. Era uma sexta-feira à noite e eu estava saindo do trabalho mais tarde que o usual, terminando alguns relatórios para uma apresentação importante na segunda-feira seguinte. O estacionamento da empresa estava quase vazio, e eu estava caminhando em direção ao meu carro quando ouvi alguém me chamando. Virei-me e vi minha mãe saindo de trás de uma van, claramente me esperando há algum tempo. Meu primeiro instinto foi correr, mas ela já estava muito próxima. Finalmente, ela disse, parecendo aliviada e exaltada ao mesmo tempo. Você anda muito difícil de encontrar. O que você está fazendo aqui? Perguntei, procurando manter uma distância segura entre nós. Tentando ter uma conversa com minha filha, ela respondeu, já que você não responde e-mails, não atende telefone e não quer me receber. Porque eu não quero falar com você, disse claramente. E isso que você está fazendo agora é assédio. Se não sair daqui imediatamente, vou chamar a segurança. Assédio? Ela repetiu com sarcasmo. Uma mãe tentando falar com a filha é assédio agora? Uma mulher que me rejeitou há mais de 10 anos e agora aparece na minha vida apenas quando precisa de dinheiro. Sim, isso é assédio, respondi, começando a caminhar em direção ao carro. Ela me seguiu falando cada vez mais alto. Você não pode continuar fingindo que não tem família. Você não pode simplesmente ignorar suas responsabilidades. Que responsabilidades? Parei e me virei para encará-la. Que família? Você deixou muito claro anos atrás que eu não fazia parte da sua família. Foi então que algo mudou na expressão dela. A máscara de mãe preocupada e desesperada caiu, e vi algo mais sombrio por baixo. Você vai nos ajudar, ela disse com uma voz baixa e ameaçadora. De uma forma ou de outra, você vai nos ajudar. Estou indo embora agora, disse, tentando manter a voz firme apesar do medo que estava começando a sentir. E se você me seguir ou aparecer no meu trabalho novamente, vou chamar a polícia. Foi quando ela perdeu completamente o controle. Quando comecei a me afastar, minha mãe simplesmente explodiu. Anos de frustração, desespero financeiro e raiva reprimida vieram à superfície de uma vez. Ela se lançou contra mim, gritando que eu era uma filha ingrata e que ela não ia deixar eu arruinar a vida dos meus irmãos. O ataque me pegou completamente desprevenida. Caí no chão quando ela me empurrou, arranhando o joelho no asfalto. Meu celular voou longe do meu alcance quando ela tentou me impedir de usá-lo. Por alguns segundos terríveis, pensei que ela realmente poderia me machucar seriamente. Você vai nos dar esse dinheiro. Ela gritava enquanto tentava me segurar no chão. Depois de tudo que eu fiz por você, você não pode simplesmente me dar as costas. Felizmente, o estacionamento não estava completamente vazio. 2 colegas que também estavam saindo tarde ouviram os gritos e vieram correndo. Um deles, Carlos da Segurança, conseguiu afastar minha mãe de mim enquanto a outra, Patrícia do Financeiro, me ajudou a levantar e recuperar meu celular. Chama a polícia, eu disse para Patrícia, ainda tremendo pela adrenalina. Carlos estava segurando minha mãe, que continuava gritando obscenidades e ameaças. Você vai se arrepender disso, ela berrava. Eu vou contar para todo mundo que tipo de filha você é. Vou arruinar sua reputação, sua carreira, tudo. Quando a polícia chegou, 15 minutos depois, minha mãe havia se acalmado ligeiramente, mas ainda estava visivelmente alterada. Ela tentou explicar para os policiais que era apenas um mal-entendido familiar que estava apenas tentando conversar com a filha. Mas as evidências eram claras, eu tinha arranhões visíveis, havia testemunhas do ataque, e o comportamento errático dela estava óbvio para qualquer pessoa presente. Decidi fazer um boletim de ocorrência formal. Tem certeza que quer levar isso adiante? Perguntou o policial mais velho. Às vezes essas questões familiares são melhor resolvidas entre vocês. Ela me atacou fisicamente e respondi com firmeza. E vem me assediando há meses.
Isso não é uma questão familiar, é assédio e agressão. Minha mãe foi detida naquela noite. Não pelos ferimentos físicos que eram superficiais, mas pela agressão e pelas ameaças que havia feito na frente das testemunhas. Foi liberada no dia seguinte, mas o processo criminal estava instaurado. Eduardo estava furioso quando soube do acontecido. Agora acabou, ele disse. Vamos atrás de uma ordem de restrição e vamos processar ela por todos os danos que conseguirmos provar. Na segunda-feira seguinte, procurei um advogado especializado em direito de família e assédio. Dr. Henrique Silveira ouviu toda a minha história com atenção, tomando notas detalhadas sobre cada tentativa de contato não solicitado, cada e-mail manipulativo, cada aparição no meu local de trabalho. Você tem um caso muito sólido, ele disse após analisar toda a documentação que eu havia guardado. O padrão de assédio está bem estabelecido, e a agressão física apenas solidifica nossa posição. Podemos pedir uma ordem de restrição permanente e também processar por danos morais. Danos morais? Perguntei. O impacto na sua tranquilidade e na sua produtividade no trabalho, o estresse psicológico. Tudo isso é mensurável em termos legais. E considerando que ela ameaçou prejudicar sua reputação profissional, podemos incluir danos à imagem também. Enquanto os processos legais avançavam, descobri através dos meus avós que a situação da minha mãe e Marcelo havia se deteriorado ainda mais. Aparentemente, o ataque no estacionamento havia sido a gota d'água para Marcelo, que finalmente viu o quanto a situação estava fora de controle. Ele levou os gêmeos e foi morar com os pais dele, vovó Célia me contou durante um de nossos almoços dominicais. Disse que não podia mais conviver com alguém que estava se comportando de forma tão irracional. E a mamãe? Está sozinha na casa, vovô Miguel respondeu com uma expressão triste. Aparentemente não está lidando bem com a situação. Os vizinhos comentaram que ela parece desequilibrada. Uma parte de mim, uma parte muito pequena, sentiu uma pontada de pena. Mas rapidamente a suprimi. Minha mãe havia criado essa situação com suas próprias escolhas e ações. Eu não era responsável pelas consequências das decisões dela. A ordem de restrição foi concedida 2 semanas depois. Minha mãe estava proibida de se aproximar de mim, da minha casa, do meu trabalho, e de fazer qualquer tipo de contato direto ou indireto. A violação da ordem poderia resultar em prisão imediata. Pensei que isso seria o fim do drama, mas estava enganada novamente. Minha mãe, aparentemente incapaz de aceitar a derrota, decidiu tentar uma abordagem diferente. Se não podia me contactar diretamente, tentaria através de outras pessoas. Começou a ligar para meus avós diariamente, chorando e suplicando para que eles intercedessem por ela. Ela diz que você está sendo cruel e vingativa, vovó Célia me contou, claramente desconfortável. Que está usando sua posição privilegiada para prejudicar uma família em dificuldades. Ela ainda está tentando me manipular, respondi. Mesmo através de vocês. Nós sabemos, vovô Miguel disse rapidamente. Não estamos acreditando nela. Mas ela está ligando tanto que estamos pensando em trocar o número do telefone. Façam isso, aconselhei. E se ela aparecer na casa de vocês, chamem a polícia imediatamente. A ordem de restrição inclui tentativas de contato indireto. Mas minha mãe foi ainda mais longe. Começou a contactar colegas de trabalho meus através das redes sociais, tentando explicar o lado dela da história. Várias pessoas da empresa receberam mensagens detalhando como eu era uma filha ingrata, que havia abandonado a família, e agora estava usando a justiça para perseguir uma mãe desesperada. Quando meu chefe me chamou para conversar sobre a situação, fiquei inicialmente preocupada. Mas Dr. Ricardo, meu diretor, se mostrou completamente compreensivo. Recebemos algumas mensagens estranhas de uma mulher dizendo ser sua mãe, ele disse. Queremos que saiba que isso não afeta em nada nossa avaliação do seu trabalho ou caráter. Todos aqui conhecem sua competência e profissionalismo. Sinto muito por ela ter envolvido a empresa nisso, disse, genuinamente envergonhada. Não se desculpe. Você é a vítima aqui. Se precisar de apoio legal adicional ou se essa situação afetar seu trabalho de alguma forma, conte conosco. O apoio dos meus colegas e superiores foi reconfortante, mas também me fez perceber o quão longe minha mãe estava disposta a ir. Ela realmente tentaria arruinar minha reputação como havia ameaçado. Foi então que meu advogado sugeriu uma abordagem mais agressiva. Ela está violando a ordem de restrição através de terceiros, Dr. Henrique explicou. Isso é assédio por procuração, e podemos usar isso para fortalecer nosso caso de danos morais. Além disso, o fato de ela estar tentando prejudicar sua reputação profissional nos dá base para pedir uma indenização substancial. Quanto seria substancial? Considerando seu salário atual, o impacto potencial na sua carreira, o estresse psicológico documentado e o padrão sistemático de assédio, estamos falando de pelo menos R$200 mil em danos morais. Possivelmente mais, dependendo de como apresentarmos o caso. A ironia não passou despercebida. Minha mãe, que havia aparecido na minha vida pedindo dinheiro para pagar a faculdade dos gêmeos, agora poderia acabar me devendo uma quantia muito maior como resultado de suas próprias ações. O julgamento foi marcado para 6 meses depois.
Durante esse período, minha mãe tentou algumas manobras desesperadas. Chegou a contratar um advogado, pago com dinheiro emprestado, segundo descobrimos depois, que tentou argumentar que ela era uma mãe desesperada agindo por amor maternal. Mas a evidência contra ela era esmagadora. Tínhamos documentado cada e-mail de assédio, cada tentativa de contato não solicitado, cada violação da ordem de restrição. As testemunhas do ataque físico eram credíveis e consistentes em seus depoimentos. E os registros das mensagens que ela havia enviado para meus colegas apenas confirmavam o padrão de comportamento obsessivo. No dia do julgamento, vi minha mãe pela primeira vez desde o incidente no estacionamento. Ela havia emagrecido dramaticamente e parecia ter envelhecido vários anos em poucos meses. Suas roupas eram simples e gastas, e ela evitava fazer contato visual comigo. Durante seu depoimento, ela tentou pintar um quadro de si mesma como uma vítima das circunstâncias. Falou sobre as dificuldades de criar uma filha sozinha, sobre os sacrifícios que havia feito, sobre como estava desesperada para ajudar seus outros filhos a ter um futuro melhor. Mas quando chegou a minha vez de falar, eu estava preparada. Meritíssimo, comecei. Essa mulher não é uma mãe desesperada tentando proteger seus filhos. É alguém que há 13 anos me abandonou porque eu não era mais conveniente para sua nova vida familiar. Durante mais de uma década, ela não demonstrou qualquer interesse na minha existência ou bem-estar. Só reapareceu quando descobriu que eu havia conseguido estabilidade financeira e pensou que poderia me explorar, detalhe por detalhe. Reconstituí nossa história familiar. Expliquei como havia sido expulsa de casa aos 16 anos, como havia tido que trabalhar e estudar simultaneamente, como havia construído minha vida sem qualquer apoio da família nuclear. Mostrei como sua tentativa de reaproximação havia sido motivada exclusivamente por interesse financeiro, e como ela havia escalado para assédio e agressão quando recebeu uma recusa. Ela diz que age por amor maternal, continuei, mas amor não é algo que se liga e desliga conforme a conveniência. Uma mãe que realmente me amasse teria estado presente durante os momentos difíceis da minha vida, não apenas quando precisasse de algo de mim. O juiz foi claro em sua decisão. Minha mãe foi condenada por assédio, agressão e violação de ordem judicial. Além disso, foi obrigada a pagar R$300 mil em danos morais, mais do que meu advogado havia estimado inicialmente. A ré demonstrou um padrão sistemático de comportamento abusivo, o juiz declarou. Sua alegação de amor maternal não justifica anos de abandono seguidos por meses de perseguição quando isso se tornou financeiramente conveniente. A indenização reflete não apenas os danos causados, mas também serve como dissuasão para comportamentos similares no futuro. Quando saímos do tribunal, minha mãe tentou se aproximar de mim uma última vez, ignorando seu advogado que tentava impedi-la. Mas desta vez, não havia desespero ou raiva em sua voz, apenas uma derrota completa. Espero que você fique satisfeita, ela disse baixinho. Você conseguiu destruir completamente minha vida. Eu não destruí sua vida, respondi calmamente. Você fez suas escolhas, e estas são as consequências. Assim como você me disse anos atrás que eu deveria aceitar suas prioridades como adulta, agora você precisa aceitar as consequências das suas ações como adulta. Foi a última vez que falei com ela. Com o dinheiro da indenização, Eduardo e eu decidimos acelerar nossos planos de casamento. Compramos uma casa linda em um bairro nobre, longe de qualquer lugar onde poderíamos encontrar minha mãe ou qualquer pessoa ligada ao meu passado familiar conturbado. Meus avós, agora com quase 80 anos, estavam radiantes vendo minha felicidade. Eles haviam acompanhado cada etapa da minha jornada, desde a adolescente ferida que havia chegado à porta deles aos 16 anos até a mulher confiante e bem-sucedida que eu havia me tornado. Você se tornou tudo o que sonhamos que seria, vovó Célia disse no dia do meu casamento, segurando minhas mãos enquanto eu ajustava o vestido de noiva. E conseguiu isso apesar de todas as dificuldades que colocaram no seu caminho. Consegui por causa de vocês, respondi, abraçando-a forte. Vocês me deram o amor e apoio que eu precisava para me tornar quem sou hoje. O casamento foi pequeno mas perfeito. Apenas os amigos verdadeiros, os colegas de trabalho que haviam se tornado família escolhida, e meus queridos avós. Não houve lugares vazios reservados para a família ausente, ou esperanças de reconciliações de última hora. Era uma celebração da família que eu havia construído por escolha, não por obrigação. 2 anos depois, Eduardo e eu recebemos nossa primeira filha, Isabela. Quando a segurei nos braços pela primeira vez, fiz uma promessa silenciosa. Ela jamais passaria por abandonado que eu havia experimentado. Ela cresceria sabendo que era amada incondicionalmente, que sempre teria um lugar seguro para chamar de lar, que nunca seria descartada em favor de outras prioridades. Através dos meus avós, soube que minha mãe havia perdido a casa devido às dívidas acumuladas e à indenização que precisou pagar. Marcelo nunca voltou, e ela acabou se mudando para um apartamento pequeno em uma cidade vizinha. Os gêmeos, que já eram adolescentes quando tudo isso aconteceu, aparentemente conseguiram bolsas de estudo em universidades estaduais e construíram suas próprias vidas sem muito contato com ela.
Parte de mim se perguntava se eles sabiam da história completa. Se entendiam que a irmã mais velha que mal conheciam havia sido expulsa de casa para que eles pudessem ter mais recursos e atenção. Mas essa curiosidade nunca foi forte o suficiente para me motivar a procurá-los. Eles haviam construído suas vidas assim como eu havia construído a minha, e talvez fosse melhor assim. Hoje, aos 35 anos, tenho uma carreira consolidada como diretora regional da empresa onde comecei como estagiária. Tenho um casamento sólido e amoroso, 2 filhas lindas. Isabela agora tem 4 anos e Sofia tem 2, uma casa confortável e uma rede de amizades genuínas. Mais importante que tudo isso, tenho paz. A ferida profunda que carreguei durante anos, a rejeição da minha própria mãe, a sensação de não ser digna de amor incondicional, finalmente cicatrizou. Não porque consegui vingança ou porque ela foi punida por suas ações, mas porque aprendi que o amor verdadeiro não vem de obrigações familiares ou laços de sangue, mas de pessoas que escolhem estar presentes na nossa vida durante os bons e maus momentos. Meus avós, agora bisavós dedicados, continuam sendo pilares fundamentais na minha vida. Eduardo se tornou não apenas meu marido, mas meu verdadeiro parceiro em tudo. Minhas filhas crescem em um ambiente de amor genuíno e segurança emocional que eu nunca tive. E talvez a maior vitória de todas seja esta: quando olho para Isabela e Sofia brincando no jardim da nossa casa, não vejo vulnerabilidade ou dependência que pode ser retirada a qualquer momento. Vejo 2 pessoas preciosas que sempre terão um lugar garantido na minha vida. Não importa quantos outros filhos eu possa ter ou quantas prioridades possam mudar ao longo dos anos. A família que construí por escolha se mostrou infinitamente mais sólida e amorosa que aquela em que nasci por acaso. E essa talvez seja a melhor vingança de todas, não a destruição de quem me machucou, mas a construção de uma vida tão plena e feliz que o passado doloroso se torna apenas uma sombra distante. Alguns dias, especialmente quando estou vendo minhas filhas dormirem ou quando Eduardo me abraça depois de um dia difícil de trabalho, me pego pensando que talvez devesse agradecer a minha mãe, não pelo abandono ou pela rejeição, mas porque suas ações me forçaram a descobrir uma força que eu não sabia que possuía e me levaram a construir exatamente o tipo de família que sempre sonhei em ter. É uma ironia estranha, mas verdadeira, a mulher que tentou me destruir acabou me ensinando exatamente como ser a mãe e esposa que eu queria ser. Suas falhas se tornaram meu mapa de como não agir, suas rejeições me ensinaram o valor do amor incondicional, seu abandono me mostrou a importância de estar presente. E quando Isabela ou Sofia me perguntam sobre a vovó Sandra, porque eventualmente perguntarão, vou contar a elas a verdade de forma adequada para suas idades. Vou explicar que algumas pessoas não conseguem amar da forma que deveriam, que nem todos os pais conseguem colocar seus filhos em primeiro lugar, mas que isso não diminui em nada o valor ou a dignidade de quem não é amado adequadamente. Mais importante, vou garantir que elas nunca precisem duvidar do meu amor por elas, nunca precisem competir por minha atenção ou recursos. Nunca precisem provar que merecem um lugar na nossa família, porque é isso que uma mãe de verdade faz, cria um ambiente onde seus filhos se sentem seguros, valorizados e amados pelo simples fato de existirem. E assim, o ciclo de abandono e rejeição que começou com meu pai biológico e continuou com minha mãe termina comigo. Minhas filhas crescerão sabendo exatamente o que significa ser amadas incondicionalmente por uma mãe, e quando chegarem suas vezes de serem mães, saberão exatamente como transmitir esse amor para a próxima geração. Essa é minha verdadeira vitória, não apenas ter sobrevivido à rejeição familiar, mas ter transformado essa experiência dolorosa em sabedoria que irá beneficiar gerações futuras da família que escolhi construir. Se essa história tocou vocês de alguma forma, por favor deixem um like e se inscrevam no canal para mais histórias de superação e justiça. Seus comentários e apoio fazem toda a diferença para outras pessoas que podem estar passando por situações parecidas. Até a próxima história!